Bom dia, turma, tudo bem? Mais uma aula de redação, professora Rosângela Dias falando, e nós vamos abordar o capítulo 3 da apostila de vocês, que fala sobre as marcas ideológicas de um texto. Em um texto. Vamos pensar o seguinte: você é alguém que consegue convencer muitas pessoas? Quando você fala, quando você traz as suas informações, as pessoas se convencem daquilo que você diz? Porque a nossa formação discursiva depende muito da série de termos, de temas que nós usamos. E há também a influência na hora de tentar convencer o receptor do que nós estamos falando, a influência de marcas ideológicas no texto que nós produzimos, seja ele um texto oral, seja ele um texto escrito. Então, hoje, nós vamos entender o conceito de ideologia, que nós já conversamos um pouco na aula passada, aprender a encontrar diferentes construções ideológicas em diversos textos. Vamos lá? Então, antes de mais nada, o que é ideologia? A ideologia é um conjunto de ideias, nós conversamos sobre isso na aula passada, conjunto de ideias, de crenças, de princípios, de tradições, de mitos, seguidos por um determinado grupo social. Quem influencia, quem faz com que esse conjunto de ideias surja, nasça de dentro de você, apareça em você, principalmente na construção do seu texto, é a convivência com o grupo social que você tem ao seu redor, sua família, seus amigos, a escola. Então, essas ideias, elas podem estar relacionadas a diversos aspectos, aspectos morais, aspectos políticos, aspectos econômicos, religiosos. Isso quer dizer que, dependendo do assunto, você vai ter aí uma opinião a ser exposta que sofre o quê? Influência de informações que você recebe ao longo da vida. Mas para que serve essa tal ideologia? De que adianta isso no meu dia a dia? As ideologias, elas ajudam a construir o discurso que nós falamos na aula passada. E como nós vimos que o discurso leva à construção de um texto, o texto ele é carregado, sim, com marcas ideológicas. Tanto que algumas pessoas, o que elas fazem? Elas produzem textos, né, com um objetivo de passar adiante não somente o texto, não somente aquela informação, mas a ideologia delas. Para quê? Para influenciar outros indivíduos. Como é que eu faço para reconhecer determinadas marcas ideológicas em um texto? Primeiro, eu preciso reconhecer algumas ideias básicas, ter um certo conhecimento de mundo, revelar valores e crenças de um determinado grupo social. Na aula passada, eu trouxe para vocês a letra da música de Ataúfo Alves, que traz aí a representação ideológica de uma figura feminina. Observem que na música de Ataúfo Alves, Ai Que Saudade da Amélia, há marcas ideológicas que mostram a representação idealizada pelo autor da figura feminina. Por que idealizada? Vocês observem que no texto, há alguns versos em que ele cita a atual companheira e a ex-companheira e faz aí uma comparação. Tem um verso que ele diz: você só pensa em luxo e riqueza. Aí em um outro verso ele lamenta: ai meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. Então, essa mulher que aceita tudo, que não reclama, que tudo tá bom, era a mulher que para
para ele, por causa das marcas ideológicas, da convivência dele, de como ele viveu, de como ele foi ensinado que uma mulher deveria ser, ele acabou passando essa experiência dele para a letra da música. Por isso aqui há marcas de uma ideologia da figura feminina que naquela época era o ideal, a mulher submissa, a mulher que aceitava tudo. O mesmo não ocorre, temos aqui a imagem mostrando, né, essa questão da mulher submissa. Ela acabou de acordar, né, e tá ali o marido com as crianças lendo o jornal espalhado pela casa, e a mulher ali servindo, né, a família, os filhos. Essa é a representação ideológica da figura feminina segundo Ataúfo Alves, porque ele viveu numa época em que as mulheres se comportavam dessa maneira. Bem, já na música de Milton Nascimento, a mulher, ela é apresentada, a figura feminina é apresentada de uma forma diferente. Uma mulher batalhadora, uma mulher que luta, uma mulher que briga pelos seus ideais. Mas por que isso? Porque ele tem características ideológicas, ele tem uma ideologia diferente, foi criada em outra época, tem um grupo social que tem a imagem da mulher de uma maneira diferente. Logo, essa visão, essa marca ideológica é transpassada na hora do discurso, na hora em que se escreve um texto, na hora que se produz um texto. Isso quer dizer que, quando lemos um texto, seja ele de que gênero for, devemos perceber que ele reproduz, todo texto reproduz a ideologia de uma sociedade, de um grupo, de alguém ou de uma época. Então, antes de você pegar um texto para interpretar e tentar entender o que aquele autor quis dizer, é preciso saber em que época aquele texto foi feito, baseado em que aquele texto foi feito, como vivia aquele autor, porque tudo isso influencia, principalmente na hora em que você tem assim, narrativas. O gênero textual romance, ele é bastante influenciado por essas ideologias. Então vamos lá. Para ilustrar, nós vamos falar agora de um movimento que era um movimento mais intelectual, que ocorreu no século XVIII, que é o Iluminismo. O Iluminismo, ele trazia exatamente marcas ideológicas. E o que era a ideologia desse movimento intelectual? Eles acreditavam que podiam reestruturar a sociedade no antigo regime. E eles tinham como base alguns princípios, que é a universalidade, que visava todos os seres humanos sem barreiras nacionais ou éticas, a individualidade, cada um é único, a autonomia, os homens são aptos a pensar por si mesmos, sem interferência da religião ou da ideologia, crenças, tradições e mitos. Então, esse movimento, ele trabalhava exatamente com marcas ideológicas, fazendo com que o ser humano ele se sentisse mais livre. Então, como eles tinham esses princípios que levavam as pessoas a uma liberdade maior, quem viveu nessa época, os escritores, os pintores, os artistas que viveram nessa época, criavam um discurso que tinha como princípio essa tal liberdade. Ou seja, o grupo social, o momento em que você vive, faz com que o texto que você produza, o discurso que você produza, mude, dependendo exatamente dos seus princípios, ou seja, das suas marcas ideológicas. Joinha? Então, meus amores, este vídeo termina por aqui. A gente se encontra na nossa live. Um beijo grande no coração de vocês. Tchau!